Boa tarde. Dia 17 de maio de 2016, estamos iniciando o nosso Uniesportes dessa terça-feira e que tem sempre a cadeira cativa aqui do Anacleto falando do esporte amador. E hoje teremos a presença de um ilustre professor que trabalha com uma categoria das quais eu me penitencio a dizer que gostaria de ter tido essa oportunidade, mas nunca tive essa chance ou até mesmo tempo para fazer o que eles fazem, que é trabalhar com a terceira idade. É uma situação bem valorosa, porque você, a cada cidadão que você tira da frente da televisão para fazer dar uma caminhada, eu acho que dá um pontinho a mais no seu ego profissional. Mas antes de falarmos com o professor Lúcio, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Joinville que joga hoje. O Joinville vai enfrentar o Ceará. Antes da viagem aconteceu um problema. O Maringá, que era diretor de futebol do Joinville, ele acabou não estando satisfeito com a situação do Joinville atual, até porque perdeu o título para a Chapecoense, ele pediu o boné. Ele saiu e o Nereu Martinelli, acabou assumindo temporariamente. Nereu que foi presidente por um longo tempo e deu toda essa roupagem nova para o Joinville. O Joinville, nesse jogo contra o Ceará, é um jogo difícil, complicado. Ele precisa de uma diferença de 2 gols para poder vencer. E se ele vencer por 1-0, ainda dá para ter esperança, porque vai decidir a classificação para a próxima fase, que é a terceira fase da Copa do Brasil, nas penalidades máximas. Para vencer direto, tem que fazer uma diferença de 2 gols. Portanto, o Ceará está muito a cavalheiro, joga em casa, com a sua torcida, pode jogar pelo empate, pode perder por 1-0, que ainda vai decidir nas penalidades máximas. Então, esse aí é o encontro de um dos catarinenses na Copa do Brasil. Então, vamos aproveitar já, que esse espaço é curto, para falarmos com o Lúcio Magnus de Andrade, professor que trabalha com a terceira idade. Vou tomar a liberdade de você falar de Lúcio. Professor Lúcio, boa tarde. Como é que é trabalhar com a terceira idade? Dá um espelho, mais ou menos, o que levou você a trabalhar com a terceira idade? Primeiramente, boa tarde. O que me cativou é o algo além da prática do dia a dia. É poder ter o sentimento de que o trabalho está valendo a pena, que além de ensinar uma modalidade esportiva, a gente contribui humildemente, digamos assim, né, um pouquinho que faz, mas contribui para a saúde, para a qualidade de vida dessa população. Autoestima, né, também, né? Autoestima das pessoas que estão lá no sedentarismo, que na verdade quando você chega numa determinada idade na sua vida, você cai no sedentarismo, por N razões. Você vai ver novela, vai ver televisão, você vai se preocupar de outras coisas, menos a prática do esporte, a caminhada, a prática esportiva, a competição em si, que isso já também dá uma autoestima maior. E o que tem mais dentro do seu trabalho? O pessoal gosta mais da caminhada ou gosta do desporto, que é o caso do handebol e do próprio voleibol? O que eles gostam mais, esse grupo da terceira idade? O grupo específico com quem eu tenho mais contato, a gente se propõe a ser um programa de esporte adaptado. Então, especificamente com o público que eu trabalho, sem dúvida, eles gostam do desporto. Mas a Fundação de Esportes também, por meio de outros programas, um programa bem grande, bem tradicional da cidade, que é o Itajaí Ativo, oportuniza uma série de atividades que a gente chama de mais tradicionais para esse público, que seriam as caminhadas, alongamentos, enfim, o mais tradicional, digamos. E no nosso dia a dia, meu e do professor Douglas Carvalho, que trabalha junto com o voleibol e o handebol, essa situação de adaptação da regra para que as pessoas possam brincar o esporte, que é muito diferente. Um detalhe, teoricamente se pensa assim, vai fazer o handebol, só vai participar do handebol quem
foi jogador de handebol, quem foi atleta de handebol, e que na verdade não é nada disso, não é verdade? É verdade. Começou com quem nunca jogou handebol, é isso? Exatamente. Na verdade, esse trabalho existe já há 17 anos e não começou comigo, né? Mas as histórias que a gente ouve é justamente disso, de um grupo de senhoras que receberam um desafio, digamos assim, de começar um trabalho diferenciado. E até hoje a gente recebe quase que semanalmente alguma pessoa que acabou tendo o contato com essas modalidades esportivas depois dos 60 ou até mesmo depois dos 70 anos. Na semana passada e nessa semana a gente recebeu pessoas com mais de 70 anos que vieram a convite de outros, mas chegaram e disseram: professor, nunca fiz isso. Aí a gente procura abraçar, explicar da importância e conduzir para que participem da brincadeira. Professor, você que, logicamente, trabalha visando esse tipo de tirar a pessoa de uma certa idade do sedentarismo para vir para a prática de esporte, temos hoje um número estimado das pessoas que participam, que já participaram? Há um número de pessoas que participam dessas atividades? Olha, aqui em Itajaí, né? Isso, no município. De novo, falando especificamente do handebol e do voleibol e considerando a rotatividade, porque a gente, infelizmente, é comum os problemas de saúde, os afastamentos, às vezes até problemas familiares, que a gente sabe que o idoso muitas vezes é o alicerce da família, então ele acaba focando toda a atenção dele para cuidar, às vezes, de um problema familiar. Então, por conta de alguns motivos, tem uma rotatividade. Mas a gente consegue manter perto de 80, 90 pessoas diariamente ali exercendo a prática diária. Assim. Tá, então agora nós estamos já às vésperas do início dos Jogos Abertos da Terceira Idade, que vai ser realizado aqui na cidade de Itajaí a partir do dia 31 desse mês de maio. Como é que estão os preparativos? Itajaí está bem nessas modalidades, no handball? Não vai ter o handball, né? Nos Jogos Abertos não vai ter o handball, vai ter só jogos de mesa, jogos de salão, que a gente chama. É isso? Isso. Nós tentamos que o voleibol e o handebol compusessem o JAST, mas uma série de fatores, né, envolvidos e a gente, infelizmente, nesse momento não compõe o JAST. O que a gente conseguiu realizar o evento paralelo. Então, a intenção de fazer esse evento paralelo é de poder que as autoridades das outras cidades, estando aqui, consigam dar uma espiadinha ali no ginásio, no Gabriel Colares, e conheçam uma modalidade que talvez nunca tiveram contato, com a intenção de espalhar isso, né, pelas outras cidades. Então nós vamos participar, quais atividades vamos participar? Canastra, o que nós vamos participar em termos de jogos de salão? No JAST é canastra, dominó, bocha, bolão, danças também, são as modalidades. Aí tem também truco, mas acredito que o município não vai ter representante, tem algumas das modalidades que não se conseguiu representante para esse momento. E onde é que nós estamos mais fortes? O Anacletos que é bom dançarino, o Anacletos que ele não sei se ele... Onde é que eu estou mais forte? É na dança? É na canastra? Ele diz que também joga dominó também, mas não sei, você até pode depois confirmar. Quais são as modalidades que nós vamos para brigar pela medalha? Na verdade, o Anacleto ele vai estar representando o município na canastra. Mas a gente sempre faz os Jogos da Integração do Idoso, que é um evento grande, que acontece entre os idosos de Itajaí, com essas modalidades de mesa, e aí a partir dos vencedores dessas Jogos de Integração a gente leva para o JAST. E o Anacleto participou como outro idoso qualquer, digamos assim, e teve a felicidade de... levantar o caneco. Isso, então vai ser um dos representantes da atividade. Tá. A gente, na verdade, não trata muito dessa questão como medalha, porque o JAST ele é um evento mais festivo, né? Mais social. Que visa mais social, que visa mais a integração. Mas, enfim, nós temos Quantos atletas vão estar envolvidos? Quantos atletas vão estar envolvidos aqui nessas modalidades, no JAST? No JAST vai estar
cerca de 40 pessoas aproximadamente. Bastante. Porque tem as equipes de dança que envolvem ali 16, 17 pessoas numa coreografia, então, né, acaba dando um número significativo. Professor, nós estamos aí praticamente terminando esse nosso bloco. Eu gostaria que você falasse à vontade a respeito dessa atividade que você hoje está trabalhando aqui na cidade de Itajaí e até fazer o convite também para os nossos itajaienses a participar do JAS, que começa dia 31. Legal. Gente, eu acho que o mais importante a se dizer é que o programa está aberto para as pessoas, tá? Para a comunidade de idosos. A gente participa disputando torneios e competições nas cidades da região aqui, mas o principal objetivo do nosso trabalho no dia a dia lá é a saúde das pessoas. Então, independente do nível técnico, se já jogou, se não jogou, é um local, as portas estão abertas para receber pessoas que, como foi falado no início aqui, estão dispostas a sair da frente da TV, se mexer um pouquinho, cuidar da sua saúde, fazendo uma atividade que tem a emoção de, por vezes, estar lá disputando medalhas, às vezes participando de um cerimonial de abertura, cantando o hino nacional, coisa que emociona. A gente que trabalha com isso no dia a dia sabe que uma coisa que aparentemente parece simples, mas para algumas pessoas acaba trazendo uma emoção muito grande de saber que ainda tem condições, com o avançar da idade, de participar de uma atividade que gosta e representar a sua cidade. Então, como é que eu, idoso, posso fazer para participar? Qual o caminho que eu tenho que seguir? Onde é que eu tenho que ir? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que levar exame médico? O que é que eu preciso fazer para me apresentar? Dizer assim, professor Lúcio, eu quero ser um atleta da terceira idade. O primeiro passo... Eu não vou nem dizer atleta, quero ser um componente. Certo. O primeiro passo é chegar no ginásio Gabriel Colares, todos os dias, às 7h30 da manhã, a gente está lá. Como eu disse, eu e o professor Douglas, e a gente faz uma conversa a partir das experiências da pessoa, e se a vestimenta, de repente, já pode participar de uma partezinha do treino ali. Claro que como experimento, digamos assim. E, havendo o real interesse mesmo, depois é exigido um atestado médico simples que diz que a pessoa está apta a desenvolver atividades adequadas à sua idade, que é o que a gente propõe lá. A gente adequa as regras dos esportes para que as pessoas com a idade mais avançada possam participar. Então é só isso, é só chegar, conversar com o professor, depois providenciar o atestado médico e participar. Professor Lúcio, eu fiquei muito satisfeito de ter a sua presença aqui na TV Univale, falar sobre esse trabalho magnífico que é mexer com a terceira idade, fazer a terceira idade se movimentar, e agradeço e deixo o microfone aqui para você faça seu convite a todo mundo que participe dessa sua belíssima atividade. Muito obrigado. Gente, então é isso, é um convite. Eu sei que muitas vezes parece que, não, mas isso não é para mim, nunca joguei, mas acho que o grande convite é assim, deixem se surpreender. Se bateu a vontadezinha, aparece lá, experimenta uma aula, conversa com a gente. Nós temos alguns exemplos de pessoas que nunca imaginaram que estariam jogando um esporte, porque não fizeram isso quando eram mais jovens e acabaram se adaptando muito bem à prática competitiva. Às vezes não se dão tão bem na prática mais tradicional, digamos assim. Importante frisar que a prática tradicional também é importante, também tem os seus benefícios para a saúde. É uma questão de gosto. Tem gente que se adapta melhor quando tem o esporte envolvido, a competiçãozinha. Tá certo? Então, apareçam no ginásio Gabriel Colares, cedinho lá, que a gente bate um papo e as portas estão abertas. Tá aí, então, com esse convite, eu reforço, sendo que se apresente ao professor Lúcio lá no Gabriel Colares e participe desse trabalho magnífico que é feito pela Fundação do Esporte, por todo esse grupo que trabalha em cima da terceira idade. Nós estamos ao intervalo e voltamos em seguidinha, já incluindo o Anacleto aqui para falar do esporte amador de Itajaí. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio de Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali, na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Depois desse primeiro bloco, nós falamos aí da terceira idade, o trabalho do professor Lúcio, um trabalho
que realmente merece todo o nosso destaque, todo o nosso aplauso, porque eu sempre digo o seguinte, você tirar uma pessoa do sedentarismo, não vou nem dizer que é idoso não, pode ser jovem também, que às vezes está no sedentarismo, tirar do sedentarismo e colocar numa atividade esportiva já é um grande ganho na profissão de qualquer um. E o professor Lúcio faz parte desse clã de professores que trabalham nessa idade. E agora, já com o Anacleto falando do esporte amador. Alguma novidade em Itajaí sobre o esporte amador, Liga Itajaiense e o que tem de bom nesse campo do esporte amador, Anacleto? Boa tarde, Eladio, boa tarde. O esporte amador de Itajaí, nós tivemos só um jogo atrasado do campeonato sub-12 e sub-14. Nós tivemos lá em Pedra de Molar, inclusive eu trabalhei no jogo lá. Nós tivemos um empate entre Flamengo e o time Vila Nova, 0-0 no sub-12. E no sub-14, mostrando mais qualidade, né? Um time que é um sério candidato ao título, como você sabe muito bem, é o time do Flamengo, que é treinado pelo nosso amigo Fabiano, né? Time muito bom. Meteu 9-0, ganhou de 9-0 lá do Vila Nova. E tem uns moleques muito bons de bola, o Fabiano, temos o Fabiano, temos o time do Marquinhos. Então nós temos 3, 4 times ali que estão preparados para a disputa do título. Né? E agora, então, a próxima semana vai começar outra fase, que depois eu vou dizer quais são, que no momento eu não tenho, o Paulinho não passou ainda. Então, foi muito bom o Campeonato Sub-12. O Eladio, agora o da Primavera também, né? Inclusive eu fiquei sem o meu WhatsApp, o Alcemino mandou para mim e deu problema no meu telefone e estou sem telefone. Mas eu quero falar, foi muito bom, Eladio, né? Eu tive o prazer, né, de trabalhar o primeiro clássico Marcílio Dias e Litoral. Vai me dizer que você foi o mesário do primeiro clássico entre Marcílio Dias e Litoral. Não, peraí. Então, só que falaram para mim, agora você vai me dar falaram para mim que o Litoral jogou com a camisa do Litoral. Sim, o Litoral jogou com a camisa do Litoral. Então não foi clássico. Não foi o clássico, mas é como você falou, né? Mas só para ter uma ideia, imagina a camisa do Litoral. Eladio, bastante torcida, o campo estava, né, não aquilo tudo, mas estava uma torcida muito boa das duas equipes, uma rivalidade. Eu só imagino quando ser o clássico Marcílio Barroso. Foi muito bom, né? O jogo, assim, tecnicamente, não foi aquilo tudo. Tecnicamente não foi aquilo tudo. Talvez a gurizada também com aquele negócio Marcílio Barroso, né? Você jogou muitos clássicos Marcílio Barroso no Juvenil, nós jogamos? Só te cortando um minutinho, o problema do jogo ser tecnicamente bom, nós não podemos exigir dessa garotada. Claro que não. Até porque o Litoral não tinha estrutura nenhuma. O Litoral contratou o Paulinho a toque de caixa, em cima da hora, para o Paulinho fazer o sub-15 e sub-17. O Marcílio também teve dificuldade para fazer o sub-15 e sub-17. Então ele está tendo dificuldade. Os clubes não têm preparação. Esses meninos que foram colocados lá em campo foram para defender as cores dos seus times. Mas com dificuldade, sim. Mas eu tenho certeza que, ao longo do tempo, se as coisas continuarem fluindo, eles vão ter tempo para se treinar, os técnicos vão ter tempo para poder fazer uma programação bem feita para esses meninos. Mas vale a pena você até registrar que esse jogo foi um jogo que levou bastante público. Isso é importante. E o importante assim, também, você sabe, claro, o Marquinhos Padilha, né? Mais tarimbado, mais acostumado. O Paulinho, os dois pelo lado o Marquinhos no sub-15 e no infantil, e o Paulinho no juvenil, né, do Litoral. Né? Duas pessoas que já jogaram, conhecem, entendem, né? E no Marcílio Dias, o Tavinho também, que já jogou. Agora, a surpresa para mim, muito agradável, foi o Jurandir. O Jurandir goleiro, que joga aqui no Amador nosso, né? Um bom goleiro. O Jurandir é o técnico de quem? Da equipe infantil do Marcílio Dias. Sub-15? Sub-15. Então, o time do Jurandir, precisava entender aqui, o time do Jurandir perdeu, então? O time do Jurandir perdeu. E o time do Tavinho ganhou? O time do Tavinho ganhou. Quer dizer, o Marcílio, sub-17, venceu, o Itajaí, no sub-15, venceu. O time do Marquinhos Padilha, que é o infantil, Litoral, ganhou, certo? Ganhou o time do Jurandir, que é o infantil do Marcílio. E o time do Paulinho, né, perdeu para o time do Tavinho, que o Tavinho é do Marcílio Dias, e o Paulinho. Mas assim, a estrutura, assim, como você falou, não é aquilo tudo, mas assim, aquela vontade, né? Você jogou muito infantil, juvenil do Marcílio Barroso, igual eu joguei. A gente fazia uma preliminarzinha com o time, não era tão importante quando fizesse com o Marcílio Barroso, né, naquela época, né? Então hoje, o que a gente sentiu ali, Eladio, foi assim a emoção, a gente que viveu ali dentro, como nós vivemos muito tempo, a gente sentiu assim, aquele clima daquele clássico de Marcílio Barroso.
né, os pais lá torcendo, tudo isso, né? E foi assim, tecnicamente, como você falou, não podemos cobrar, vai ter muitas modificações ainda para preparando as equipes, mas em si, assim, foi um jogo muito bom. E pena que alguns meninos ainda, talvez pelo motivo assim, de ser aquela rivalidade, houve um desacerto no final ali, mas tudo bem, foi controlado, mas eu acho que isso aí é que não devia existir, essa confusão. Mas isso tudo é falta de tempo do treinador conversar com o atleta, encaminhar o atleta para o desporto, fazer com que ele entenda a sua atividade. Mas tem atleta que é temperamental. Eu conheci várias pessoas, inclusive que jogaram comigo, que fora do campo eram pessoas amáveis, dóceis, mas botavam uma chuteira, botavam uma camisa, ele se transformava. Então, e essas pessoas é que têm que ser controladas pelos seus preparadores, os seus comandantes. E é lógico que esse trabalho ainda vai ser feito. E no jogo em si, o Litoral teve na categoria infantil, teve chance sim, foi bem melhor que o Marcílio, foi superior, podia ter feito até mais gols, perderam muitos gols, né? E então aquele placar de 1 a 0 ali foi um placar justo, até podia ser 0 a 0, 1 a 0, mas foi um placar justo para o Litoral. Agora, no juvenil, a equipe do Litoral teve mais chances que o Marcílio Dias. Chances assim que tu não acredita, bolas que bateu na trave, voltava, os caras sozinhos, cabeceava, perdeu. Então, assim, foi um jogo muito bem assim disputado, aquela vontade, aquela garra, aquela vontade de ganhar. Então, 1 a 0 foi assim eu acho que o melhor placar teria sido um empate ali. Mas fizeram um comentário para mim, agora, essa semana, foi semana passada, de que já existe torcida organizada do Barroso Litoral. Sim. Apareceu lá nesse jogo? Eles não apareceram assim com aquelas camisas tradicionais, né? Mas, assim, vamos dizer para assim, ó, aqui o Litoral, a equipe do Litoral, tem uns 4, 5 meninos aqui da Nossa Senhora das Graças, que jogavam no Parque Dom Bosco e tal. Então, tu sabes ali, né? Ali, o pessoal torce mesmo pelo menino da casa. Ali, tu sabe que ele no Parque Dom Bosco, eu joguei ali, eu sei disso, né? Não sei onde eu jogava ali. Então, aquela torcida ferrenha mesmo, com lá, tosse, grito e, né? Então, provavelmente eles vão vir sim quando tiver. Inclusive estava lá o André, que é diretor de esporte do Barroso, estava o pai, que foi ex-presidente do Barroso, estavam tudo lá vendo o jogo. Então eu acredito que eles vão fazer uma torcida organizada para quando chegar o clássico mesmo, o clássico Marcílio e Barroso, essa torcida vai estar organizada. E o Marcílio vai ter a parte dele. Eu senti assim, uma emoção dos pais na arquibancada, das torcidas, né? Relembrando aqueles clássicos que nós tivemos o prazer de assistir, Eladio. Então, Anacleto, já que nós conversamos aqui, o professor Lúcio, ele estava falando a respeito do trabalho que ele faz na terceira idade, e até eu fiz uma pergunta a ele, a respeito da tua modalidade, da tua participação. Ele te elogiou, disse que você é um Obrigado. Bom jogador de canastra, mas não falou que é bom jogador de handebol, não. Eu sou mais handebol que canastra. Aí, mas o que você está pensando, assim, qual é o seu pensamento a respeito da participação de Itajaí nesses Jogos Abertos da terceira idade que vai acontecer aqui no dia 31 de maio? Eu acho muito importante, Eladio, eu acho muito importante porque aquelas pessoas mais idosas que a gente, que tem 80 anos, 85 que nós temos lá, né? Então eles vão participar pela primeira vez. Mas não falta muito para te chegar lá, né? Não, falta, mês que vem eu completo 70, então já falta só mais 10, né? Daqui a um mês falta 10 anos. Então é o seguinte, assim, aquelas pessoas assim são muito, eles treinam lá de 7 horas, 7h15 da manhã, faça sol, faça chuva, frio, vento, estão lá no ginásio. Então, para eles participar de uns jogos abertos, né, pela primeira vez, alguns vão participar, eu acho que vai ser emoção, vai ser bom, vai ser aquela vontade, igual você falou, esse grupo de dança, que, né, vão por aí, canastra, dominó, tudo isso vai ser muito importante. Pena que vai ter, sim, jogos de handebol e de vôlei, só que não vão ser... É uma atividade paralela. Paralela, só que elas não vão ser incluídas dentro dos Jogos Abertos. Não é dentro dos Jogos Abertos. O que aconteceu isso? A vontade do nosso grupo Itajaí, porque São Paulo foi o que lançou isso, né? Depois nós somos a segunda, como se diz, a segunda força, Itajaí. Então o nosso motivo o que é? É trazer Joaçaba, Chapecó, Brusque, Jaraguá do Sul, a Joinville, Balneário, Navegantes. Então é trazer esse pessoal para cá. Para o pessoal ver, para o próximo ano, já então botar essa modalidade como, né, competição, né? E lá de hoje, falar nisso, hoje eu estive lá no Barroso de manhã, eu e o Juquinha, o velho Juca, né? Grande Juca. Estivemos lá falando com o Sérgio lá. Então, inclusive, essa semana, até eles pediram para mim, para eu pegar alguns ex-atletas do Marcílio Dias, né, do Barroso, para fazer as entrevistas, quem jogou no Marcílio no Barroso. Inclusive, ele pediu que eu tentasse trazer o Philips, sabe que o Philips está
Não está muito legal, né? E pedisse a alguns jogadores para dar entrevista, que eles querem fazer uma coisa assim, bem bacana, com televisão, com tudo. Inclusive, então, eu já quero aqui adiantar os convites para você que foi jogador do Marcelo Dias, para seus amigos que você conhece, né, que tem interesse, entrar em contato comigo, lá no Barroso, porque eles querem fazer um jogo, Marcílio Barroso, da antiga. Dos veteranos. Dos veteranos no começo do campeonato. E aquelas pessoas que já não jogam mais, que não têm mais condições, vai ter um lugarzinho lá para eles, direitinho, sentadinho, para eles ver os jogos lá, né? Então, portanto, você que fez atleta. Para quando? Hoje que eu vou. Tá, mas é para inauguração que vai ser em junho. Isso, em junho. Junho ou julho? Então eu vou pegar com antecedência, vamos fazer. Então eu vou chamado lá hoje, inclusive veio o Juquinha. Nós vamos tentar organizar. Então muitos nós conhecemos ainda na Eládio. Nós somos muitos, uns já faleceram, mas são muitos vivos. Você que vive aqui para o Blumenau, Brusque, o pessoal que jogou, né? Que possa entrar em contato com você, com o Zequinha, você vai estar sempre falando aí na televisão, na rádio, nós vamos colocar, porque lá vai ser uma coisa muito bonita. Então o nosso interesse é fazer isso aí, trazer o pessoal, né? Tá bom, Anacleto. Então, estamos aí encerrando esse programa dessa terça-feira, que é exclusivo para o nosso esporte amador. Falamos aí com o professor Lúcio a respeito da terceira idade e você agora trazendo as últimas informações do nosso desporto amador. Estaremos de volta amanhã, na quarta-feira, falando já do resultado do Joinville contra a equipe do Ceará. Tomara que o Joinville traga um bom resultado. Um abraço e até amanhã.